O fato é que se tem uma coisa que tira o nosso sono é não ter como pagar as dívidas. E esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo a Andréa, que já passou por uma situação envolvendo dívidas, e a psicóloga Luciane Pinheiro. Muito boa tarde a vocês. Obrigado pela participação aqui no Fala Espírito Santo. Andréa, me conta como era a sua relação com o dinheiro e até que ponto você ficou endividada, minha amiga? Pois é, eu tinha uma loja e aí eu tinha sido assaltada um tempo atrás e eu não tinha pago a mercadoria. E as vendas também não estavam tão boas. O que eu tive a ideia? Eu vou pegar um dinheiro com a agiota, né? Vou pagar as dívidas, né? E vou recomeçar melhor. Deu tudo errado. Na época, qual era o seu prejuízo? Meu prejuízo, né, acho que foi uns 10 a 15 mil. Que aí você precisou pegar com a agiota. É isso? Uhum. Banco não te dava? Não. Financeira não te dava empréstimo? Não, e na verdade eu nem pensei muito em banco. Eu fui atrás, mas não pensei muito. Como a agiota era mais fácil, né? Uhum. A gente pegou com a agiota do bairro. 10 mil? Não, eu peguei 20. 20 mil na época. Uhum. E aí? E aí eu comecei a pagar aos poucos, porque eu botei mercadoria nova na loja, comecei a vender, né, e tal. Mas chegou uma hora que a coisa agarrou, não foi. E aí eu não conseguia pagar, e ele me pressionava, e eu pagava aos poucos, mas ele dizia que não queria aos poucos, queria tudo. E foi difícil, eu passei um aperto muito grande para conseguir pagar essa dívida. E de quando você pegou até o pagamento, foi quanto tempo? Não sei precisar agora, que já tem um bom tempo. Mais ou menos? Demorei muito. Mais de ano? Não, foi entre alguns meses para um ano, mas eu demorei muito. Foi muito tempo que você ficou aí sem o sono, né? Sim. Né, Andréia? Agora, você que está em casa, me responde, está endividado? Conhece alguém que está endividada? Já pegou emprestado dinheiro com a família? Ou já emprestou para familiares? E na hora de pagar? É difícil. Não é nada fácil, né? Fala no Zap, estou esperando a sua participação, 279-9942-2478, está aqui na tela, ou você aponta a câmera do seu QR Code. Nossa, falei totalmente errado. Aponta o QR Code para a câmera do seu celular, que você vai direto para o Fala no Zap. Falei igual o seu Madruga agora. Muito bem. Luciane, me fala, como é que essa dívida que a pessoa tem deixa ela sem sono, impacta na ansiedade? Quais são os reflexos em torno disso? Mexe com o corpo todo, né? Porque é uma coisa muito importante. Hoje em dia, a maioria dos términos de casamento ou de indícios de depressão e ansiedade tem muito a ver com a questão financeira. Então, se a pessoa está devendo, ela automaticamente vai ficar mais estressada, mais ansiosa. Então, o estresse pode vir a ser crônico, impactando no sono. E o mais importante que a gente precisa entender é que quanto mais estressado, mais sem sono, menos criativo você fica. Menos soluções você consegue pensar para resolver o problema. Então, você vai logo para situações menos inteligentes, que é, no caso, com a agiota, porque você está pressionado. Então, você está com medo, você fica ansioso, você vai agir com menos inteligência. Perfeito. Andréa, como você se sentia nesse período em que você era pressionada pelo agiota? Ficava sem dormir, ficava desesperada, todo dia ficava imaginando como que eu ia pagar, tentando vender mais e não conseguia. E a criatividade, como ela falou, sumia mesmo, porque a gente fica pensa e você acaba não conseguindo realmente achar solução, porque fica assim um turbilhão, né? E a gente fica muito desesperado. E foi fácil não, e realmente o corpo sente. Eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa. Foi um período difícil, né? Muito. Deixa eu chamar aqui o economista Ricardo Paixão, que está conosco pela internet e vai enriquecer o nosso bate-papo. Ricardo, o ano nem começou, né? E muita gente já está aqui, ó, com a corda no pescoço de dívidas. Dá dicas para as pessoas saírem desse rolo, hein? Olá, pessoal, boa tarde. Então, realmente, né, o ano está iniciando aí e muitas pessoas estão numa situação muito complicada. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a sociedade ela é heterogênea. Então, nós temos um grupo de pessoas que tem um orçamento um pouco maior, né? Essas pessoas, elas podem, né, desde o ano que passou, já utilizar parte do 13º, se possível, para se programar para o início do ano também, né?
Então, você vai trabalhar estrategicamente. Quem tem um orçamento um pouco maior, tá? Já é para destinar uma parte, 20%, 30%. Aí depende do perfil orçamentário de cada indivíduo, de cada família, tá? Para aquelas pessoas que têm uma renda menor, mais complicada, já está endividado e o início de ano a demanda ainda aumenta, aí o que a gente recomenda, né? Primeiro, todos é importante você colocar no papel e saber a dimensão da sua dívida. Primeiro ponto. Depois, você tentar, né, utilizar, tentar pagar aquelas dívidas que têm um custo maior, uma taxa de juros muito alta, tipo o cartão de crédito, que é 450% ao ano, a taxa de juros, uma das maiores do mundo, né, a taxa de juros do cartão de crédito. Aquelas dívidas que têm uma sanção muito grande, tipo aquela do aluguel, aquela dívida né, do automóvel, se porventura você tem algum tipo de financiamento. E quem está numa situação muito delicada e não tem conhecimento, não consegue administrar melhor, o que as pessoas podem fazer? Buscar ajuda, buscar um especialista. Tem o Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, pode procurar, a gente vai indicar um economista que vai te ajudar a sair disso. Tem o PROCON também, que tem o núcleo do pessoal, né, que tem endividados, que vai orientar, ele faz essa intermediação entre a pessoa que está devendo e a instituição que a pessoa deve, tá? Então, assim, buscar apoio, né, colocar no papel, saber a dimensão da sua dívida e numa situação que você tiver que escolher pagar aquela dívida que tem um custo maior ou que tem uma sanção, aquele impacto muito grande, tipo um aluguel, porque você pode ser despejado se porventura você não pagar. Ricardo, já a gente volta a conversar, tá bom? Para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, você participa com a gente, tanto do lado de se você já precisou emprestar dinheiro para alguém, ou se você ficou com a corda no pescoço e precisou pedir dinheiro emprestado, seja para banco, cartão de crédito ou até para familiares. Fala no Zap, quero a sua participação, o telefone está na tela. E já temos aqui alguns relatos. Boa tarde, Lucas. Estou passando por essa situação. Já faz mais de 3 meses que aposentei os meus cartões, mas a dívida existe e está bem difícil de quitar. Lucas, o caso da participante, da Andréia, foi uma emergência. Olha a dor de cabeça que ela teve. Mais uma participação. Lucas, eu estou devendo tanto e não tenho como pagar. Só um milagre. Devo aluguel, plano de saúde, energia e mais coisas ainda. Que situação bem complicada e que impacto que isso traz na vida dessas pessoas, não é? Andréia, você hoje pegaria dinheiro de novo da forma que você pegou daquela vez? Não. Por quê? Porque é uma pressão muito grande, né? E você não tem para onde correr. O que você vai fazer com a agiota? Você vai chamar a polícia? Não vai dar. Então, não pegaria mais, não. E os juros são bem altos, não é? Muito alto, muito alto. Perfeito. Bem, mais uma participação aqui, viu, Luciane, que fala o seguinte: Lucas, boa tarde. O maior problema, ela diz assim, um dos problemas de depressão nas pessoas são as dívidas. Muita gente fica muito mal. Eu vivenciei isso e quase morri. Graças a Deus, hoje estou estabilizada. Mas dever banco é muito difícil, né? Aí ela comenta aqui que os juros e os impostos tornam a dívida muito alta. Mas eu queria focar, Luciane, com você, essa questão justamente da depressão que isso pode causar em situações extremas. Principalmente para a gente prestar atenção no que levou essa pessoa a se endividar. Porque na maioria das vezes, se você for olhar, Lucas, não são dívidas de necessidades reais. São dívidas com roupa. Lógico que temos as exceções, tá, gente? Mas a maioria dos casos é com roupas, com viagens ou alguma coisa supérflua para preencher um vazio, para poder aparecer para aquela pessoa que nem sabe direito, que nem vai lembrar que você existe daqui a 30 minutos. Então, a gente precisa ficar muito focada, principalmente na hora de fazer o endividamento. Sabe, eu preciso realmente daquilo? Por que eu quero comprar isso? Para quê? Sabe, esse olhar para dentro, porque a maioria das dívidas são feitas para preencher grandes vazios. Às vezes você não está bem no casamento, às vezes você está infeliz com os trabalhos, e você vai lá e afogar todas as suas mágoas no cartão de crédito para comprar coisas que de fato você não precisa. Então, principalmente prestar atenção no que te leva a comprar.
Exatamente. Lucas, boa tarde. Já emprestei os meus cartões e virou uma bola de neve. A minha dívida virou uma bola de neve. Acertei devagarinho. Hoje eu só tenho 2 cartões. O limite é o que eu posso gastar. Hoje anoto no caderno os meus gastos. Graças a Deus estou sem nenhuma dívida. Ricardo, essa telespectadora falou aqui pra gente que lá no ápice da dívida dela, ela chegou a ter 13 cartões de crédito, imagine só. E o cartão de crédito é o grande vilão do endividamento, como nós mostramos na reportagem. Sem dúvida, né? O cartão de crédito, ele é um grande vilão, né? E ele exerce entre nós, Lucas, o que nós chamamos de um efeito, né, de ilusão monetária. Você acaba perdendo o controle, você vai no shopping, vê aquela palavra mágica promoção, e aí você parcela, né, o valor das parcelas ali, aquele dissolve ali, né, com o crédito do cartão, e você acaba, né, se endividando cada vez mais. Então, o ideal é, quem tem um controle, quem consegue se controlar, você usa o cartão de crédito de forma inteligente. Como isso? Você vai utilizar o cartão de crédito de uma forma que você vai comprar somente o que precisa, né? Como a consumidora falou aí, né? Você vai usar aquele cartão de crédito com limite baixo, né? Dentro do seu perfil orçamentário, né? E pagar o valor total até a data de vencimento. Isso é muito importante. Quando eu consigo utilizar dessa forma, ok, eu posso utilizar o cartão. Se porventura a pessoa tem dificuldade, não consegue se controlar, o ideal é não ter o cartão de crédito. Tentar comprar à vista, né? Sempre evitar, porque você vai acabar se enrolando. Como a taxa de juros do cartão de crédito, como a gente falou anteriormente, é uma das maiores do mundo, né? Você, num curto espaço de tempo, você está com a dívida impagável, né? Você relatou aí que a consumidora tinha 13 cartões de crédito. O cartão de crédito ele tem custos adicionais, né? São tarifas que são colocadas e tudo, né? E isso faz com que só aumente o endividamento, propicia que você compre cada vez mais, às vezes itens que você nem está precisando, né? Pela facilidade que você tem de crédito, você compra itens que não está precisando. Então, assim, colocar tudo do papel, como a consumidora bem falou, né? Saber a dimensão da sua dívida, pagar a dívida do cartão de crédito, e se você não tiver controle, o ideal é não usar o cartão. Fazer igual algumas telespectadores estão falando aqui, ó, a Clara Ribeiro diz, Lucas, eu só tenho cartões de débito, crédito jamais. Lucas, eu sempre comprei no cartão, mas sempre dentro do meu orçamento. Aí, telespectadora fazendo direitinho. E aí, a gente tem aqui um detalhe que é o seguinte, alguns relatos de pessoas que perderam dinheiro ou ficaram endividados por conta de vícios ou dependências. Já eu vou abordar esse tema, mas agora eu quero saber da Andréia, como é que está a sua relação com o dinheiro depois de tudo isso que você passou? Melhorou muito. Eu anoto tudo que eu compro, né? Todo dia 30 eu faço uma lista de tudo que eu preciso, né? E do que eu tenho a pagar. Para quando chegar o dia de eu pagar o cartão, eu pago o cartão e começo de novo. Hoje você tem dívidas? Não, só tenho a conta do cartão que eu tenho que pagar todo mês, mas normal. As parcelinhas? As parcelinhas. Mas em dia? Em dia. Show juros, show essa bola de neve, não é? Acabou. Chega disso. E olha só, uma participação no Fala no Zap. Boa tarde, Lucas. Eu dei um carro para minha esposa e ela acabou perdendo tudo para os jogos online. Está desesperada. Quanto mais gastamos, mais queremos gastar. E aí entra o endividamento. Já tive vários cartões, mas me livrei disso. A telespectadora enviou aqui esse relato para a gente. E aí, Luciana, a gente fala sobre essa questão de pessoas que gastam por conta de dependência, por conta de vícios, e é algo que eu tenho percebido nas reportagens que eu venho fazendo, que só está crescendo, Lu. Por quê? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais vazias. Elas estão se relacionando cada vez menos umas entre as outras. Os casamentos, os casais andam conversando cada vez menos, as amizades andam cada vez mais distantes. Tá tudo muito superficial. Então, o que está mais fácil para ela, para esse preenchimento desse vazio?
compras. Aquela alegria momentânea, a injeção de dopamina momentânea, que é através do ganho no jogo, que é através de uma grande compra, ou de pequenas compras, um sapato, uma bolsa que você não precisa, talvez uma roupa, né? Então, uma dica que eu dou para quem está em casa e que ela já faz isso e algumas outras pessoas também, emocionalmente falando, tá, gente? É muito importante. Anota o que você de fato precisa. Por exemplo, hoje, Lu, o que a Lu precisa? Eu preciso de uma bolsa para a academia, só. Então, tá lá anotado. E eu botei uma meta para mim, sabe, Lucas? Para gastar por mês, vocês vão rir, mas R$200 apenas. Porque eu tô numa fase, Lucas, de quitar algumas continhas que ficaram para trás em 2025 e a partir de maio juntar. Então, eu preciso me preparar emocionalmente para isso, para não gastar. Então, eu estou numa fase de arroxo. Tá? Então, eu me comprometi a gastar apenas R$200 no início de cada mês. E o que eu preciso? Aí eu fui ver, gente, eu só preciso de uma bolsa de academia, de mais nada, porque eu já vi que eu tenho tênis, que dá para usar. Então, quando eu estou no shopping, andando, e eu olho, aí eu lembro da lista que eu fiz, mas eu não preciso disso, porque eu só estou precisando de fato de uma bolsa. E quando que eu vou comprar essa bolsa, Lucas? Quando eu puder comprar, gastar R$200. Aí a bolsa que eu estou querendo é 400, eu vou ter que juntar 2 meses. Mas é difícil fazer isso, né? Não, se você não se planejar, realmente é difícil. Mas você se planejando, anotando, tendo a sua listinha lá, isso vai vir muito fresco na tua cabeça na hora de comprar. Então, essa é uma dica muito importante. Adorei a dica. Eu só não sei o que é mais difícil, se é fazer dieta ou gastar pouco. É difícil. Acho que os dois é complicado. É tudo difícil. Mas é possível. Com certeza, com muita disciplina. Mais participações aqui no Fala no Zap. Lucas, eu tenho 57 anos e nunca peguei dinheiro a juros. Eu sempre compro o que eu realmente preciso. Mais uma. Boa tarde, Lucas. Eu tenho cartão de crédito, mas o limite é pequeno. Eu compro apenas o necessário e pago em dia. Ricardo, agora imagina uma pessoa que está com a corda no pescoço de tantas dívidas. Eu queria que você falasse qual que é o primeiro passo para poder sair dessa bola de neve. A palavra mágica é planejamento, tá? Primeiro, a pessoa tem que ter no papel todo o montante, né, e os credores dessas dívidas. Quais são as instituições, qual o tamanho, quando que vence, tá? Você tem que estar tudo estruturado aí para que você primeiro tenha essa dimensão. Depois, vamos estar tentando negociar com esses credores, né? Buscar condições vantajosas. E aí, a gente sempre indica alguns motivos. Tem muitos mutirões, né, que são colocados, disponibilizados para os consumidores, onde empresas, como instituições financeiras, né, os bancos e até o próprio comércio se colocam nesses mutirões, dando condições um pouco mais vantajosas para que você quite essas dívidas. Tá? Então, você vai pegar dívidas que têm um custo maior, que você tem a maior taxa de juros, essa tem que estar na primeira etapa, para que você possa se livrar delas, vamos colocar assim, perfeito, né? E sempre negociando, buscando acordo, participando de mutirões. E eu reitero, se você não tem paciência ou não tem conhecimento para poder fazer esse filtro, para poder agir e ir eliminando as dívidas, buscar um especialista que ele vai te ajudar, tá? A anotar, tem um custo maior, né? Negociando com esse credor e não perdendo as desses mutirões, que são muito importantes. Muitas das vezes você está com juros muito elevado, no mutirão você consegue um desconto, né, e uma condição melhor, um prazo melhor para pagamento. Então, assim, isso aí é você administrar bem suas dívidas, tá? Tem que estar tentando se livrar para que você possa consumir. Foi colocado aí pela colega a questão do planejamento, de você estabelecer metas. Importante, depois dessa etapa de endividamento, você sentar com a família, se reunir com todo mundo, estabelecer meta. 2026, qual é a meta da nossa família? Né? Reformar uma parte. Com todos os esforços têm que ser voltados para isso. As pessoas têm que aprender a se planejar, estabelecer metas e cumprir as metas. E para finalizar, todo mundo pode participar, por isso que é importante se reunir, porque às vezes, né, acaba um integrante da família com aquela carga muito grande, né? Ele controla tudo e não fala que a família é endividada por vergonha,
ou por qualquer outro motivo. Você sentando e conversando com a família, até as crianças que não trabalham podem ajudar, diminuindo no tempo do banho, jogando menos, ficando menos tempo jogando videogame, consumindo energia, vai dar uma folga. Ricardo, nós tivemos... Participação da família é importante. A gente teve um probleminha no áudio aqui, mas deu para acompanhar direitinho o seu raciocínio. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Fala Espírito Santo. Agradeço também a Andréa Rosa, muito obrigado, e também a Luciane Pinheiro por essas dicas. Gente, vamos começar 2026, o nome no azul. Vamos trabalhar para isso. É meta. Obrigado, gente. Eu que agradeço.